Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 7ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é Didática do Currículo Cultural da Educação Física. Devido ao tamanho do assunto, ou seja, as questões didáticas do Currículo Cultural da Educação Física elas são bem amplas e elas têm características bem específicas, nós resolvemos dividir esta discussão em 3 diferentes semanas, em 3 diferentes videoaulas e com bibliografia específica. Vocês já devem ter percebido que a bibliografia dessa semana é uma, da semana seguinte e da outra são trabalhos distintos. Basicamente, capítulos de livro que abordam as questões específicas de cada uma das situações didáticas da educação física cultural. Por isso que o objetivo dessa videoaula é que vocês possam, no conjunto, caracterizar as situações didáticas do Currículo Cultural da Educação Física. Vocês também me ouvirão dizer encaminhamentos pedagógicos do Currículo Cultural da Educação Física. Mas desde o início é importante destacar que uma mesma situação didática pode contemplar atividades variadas. Existem várias atividades que você pode planejar e desenvolver que se encaixam em uma ou mais de uma das situações didáticas. Na medida que nós avançarmos com essa discussão, vocês vão perceber. Todavia, como nós já tratamos das questões práticas, da prática pedagógica da educação física e cultural ao longo das últimas semanas, como nós já lemos relatos de experiência, como nós já trabalhamos com vídeos, que são também relatos de experiência do Currículo Cultural da Educação Física em Ação, vocês já se deram conta que existem especificidades na prática pedagógica do Currículo Cultural da Educação Física. Ou seja, se você estiver trabalhando com uma outra vertente da educação física, você trabalhará com situações didáticas que são bem diferentes desta. No seu conjunto, o Currículo Cultural da Educação Física ele abarca determinadas situações didáticas. E a bibliografia é essa. Nós temos aí o livro, que é uma coletânea de textos produzidos em outros momentos, basicamente artigos ou capítulos de livros que já estão disponíveis em outras obras, mas que foram reunidos aí nesse livro, Epistemologia e Didática do Currículo Cultural da Educação Física, que é um trabalho organizado em parceria com o professor Mário Nunes, um colega nosso da Universidade Estadual de Campinas, e temos também este outro livro que é resultado de uma pesquisa longa que discutiu, que analisou, que investigou, que procurou identificar as características específicas da prática pedagógica do Currículo Cultural da Educação Física, por isso que ele tem esse nome, Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica, um trabalho realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. As 2 obras estão disponíveis no site para você acessar, ler, conhecer, etc. Muito bem, dito isto, é importante dizer para vocês que o trabalho de tematização, que será objeto de discussão numa próxima videoaula, daqui a 3 semanas, o trabalho de tematização, ele compreende um conjunto de situações didáticas, mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Então vocês devem se lembrar, quando nós discutimos a educação física na área das linguagens, vocês devem se lembrar que todas as atividades que nós vamos propor nessa perspectiva de ensino, ou elas qualificam a leitura da prática corporal, ou elas qualificam a produção, a realização da prática corporal. Então, se vocês olharem, mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação, todas elas, de alguma maneira, ou olham mais para lá, ou olham mais para cá, ou às vezes algumas dessas situações didáticas podem conversar tanto com a leitura quanto com a produção da prática corporal. E nesta videoaula nós nos dedicaremos a esses 4 primeiros encaminhamentos pedagógicos: o mapeamento, a vivência, a leitura da prática corporal e a ressignificação. Todavia, é importante destacar que nesta perspectiva de ensino, e vocês talvez já tenham se deparado com essa discussão em algum momento,
nessa perspectiva de ensino, ela surgiu da prática pedagógica. Nós só conseguimos chegar a esta conclusão e agora transformar em conteúdo a ser discutido num curso de licenciatura, uma vez que estas situações didáticas foram observadas na prática, professoras e professores realizando estas situações didáticas. Então, nós percebemos, ao investigar a prática pedagógica culturalmente orientada, nós percebemos que os professores e professoras realizavam situações didáticas de mapeamento, de vivência, de leitura da prática corporal, de ressignificação, de aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. As últimas 4 ficam para as próximas semanas. Agora vamos nos deter nas 4 primeiras. Então, o que faz o professor e a professora no momento em que ele começa o trabalho com a perspectiva cultural da educação física? Ele faz um mapeamento, ela faz um mapeamento. Mapeamento nada mais é do que cartografar o território, procurando no território identificar a cultura corporal da comunidade. Vejam bem, nós não estamos dizendo que nós vamos iniciar o trabalho a partir daquilo que as crianças fazem, a partir daquilo que os jovens fazem, que os adultos fazem, os idosos e idosas, se nós estivermos trabalhando na educação de jovens e adultos. Não, nós vamos cartografar o território, nós vamos conhecer quais são as práticas corporais que lá acontecem, mas quais são também as práticas corporais que são acessadas pelas pessoas. Através das redes sociais, através dos meios de comunicação, você está tematizando uma prática corporal que as mães, os pais, as famílias fazem, não as crianças propriamente dito. Ou seja, se você estiver tematizando uma ginástica, não são todas as crianças que conhecem ou todas as crianças que fazem aquela ginástica. Se você estiver tematizando uma luta, não são todas as crianças que conhecem ou as crianças que fazem. Às vezes ela nem está presente no território do ponto de vista da sua execução. Mas as crianças já ouviram falar, sabem que existe, ou as crianças ou algumas crianças. Sempre haverá na escola alguma criança que conhece aquela prática corporal, que já ouviu falar daquela prática corporal e que aquela prática corporal de alguma maneira está presente. Então imagine você que há uma academia lá próxima à escola que tem um trabalho com yoga, que tem um trabalho com pilates, que tem um trabalho com jiu-jitsu, que tem um trabalho com kung fu. Talvez nenhuma das crianças da sua turma frequente esse espaço, mas talvez algumas famílias dessas crianças frequentem, ou se ninguém frequenta, talvez as crianças saibam que aquilo acontece porque elas, de alguma maneira, moram, são residentes naquela região, naquele território, e elas lidam com aquela prática corporal de alguma maneira. Então, cartografar é perceber a ocorrência dessa prática corporal naquela comunidade, mas perceber também quais são as relações que estão envolvidas nas pessoas e com as pessoas, ou seja, as relações daquelas pessoas com aquela prática corporal. Então, acontece, não acontece, que maneira é, de que maneira não é, quem vai, quem frequenta, quem se apropria. Naquela comunidade tem uma pista de skate, naquela comunidade tem lá uma praça que as pessoas se reúnem para fazer caminhada, ou seja, ou se reúnem ou não se reúnem. Ou seja, há vários espaços presentes na comunidade que comportam, que acolhem pessoas realizando práticas corporais. Talvez todas as crianças da sua turma conheçam a dancinha do TikTok. Talvez a maioria das crianças da sua turma jogue videogame em casa. Então, nós poderemos trabalhar com práticas corporais que são mais realizadas ou menos realizadas com as crianças. O mapeamento é essa situação didática que o professor faz, que a professora faz, pode ser um passeio pelo entorno, pode ser uma conversa com a comunidade, pode ser uma conversa com as pessoas da comunidade, os profissionais da escola, as pessoas que trabalham naquela escola, com as famílias, em reunião de pais, ou seja, há várias maneiras de cartografar o território. O mapeamento, ele nos permite definir qual é a prática corporal que será tematizada. Vocês já me ouviram falar dessa maneira em sala de aula, nós já conversamos um pouco sobre isso. Na perspectiva cultural da educação física, as práticas corporais são tematizadas, não são ensinadas. Nós discutiremos o assunto no momento oportuno. Mais adiante discutiremos essa questão da tematização. Então, a prática corporal a ser tematizada, ela resulta
dos registros que você faz durante o mapeamento, durante a cartografia do território. Então, você não inventa uma prática corporal e você não decide a partir do nada e muito menos se apoia em documentos curriculares ou em apostilas para definir qual é a prática corporal que será tematizada. Se o objetivo é sempre trabalhar com a leitura da prática corporal, a leitura da ocorrência social da prática corporal, não pode ser uma prática corporal que as crianças tenham absoluto desconhecimento e muito menos uma prática corporal que não exista no horizonte cultural daquele grupo com o qual você está trabalhando. E aí, este mapeamento ele também te ajuda a identificar as representações, ou seja, a maneira como as pessoas concebem aquela prática corporal e a maneira como as pessoas concebem as pessoas que participam dessa prática corporal. Então você já começa a perceber conexões muito fortes entre o que nós estamos estudando agora aqui em termos de didática e o que nós vimos nas semanas anteriores com relação à epistemologia do currículo cultural da educação física. Uma outra situação didática que caracteriza o currículo cultural da educação física é a vivência corporal. Desde o início do nosso curso, quando nós discutimos a importância da vivência corporal na constituição da identidade, na produção cultural do corpo das nossas crianças, adultos e adultas, idosos e idosos que frequentam a educação básica, dos bebês também que frequentam a educação básica e das bebês que frequentam a educação básica. Ou seja, desde aquele momento, quando nós discutimos a vivência corporal, lembram? A vivência, os discursos e as experiências estéticas que vão constituindo o sujeito, vão constituindo a sujeita, vão constituindo o nosso corpo, ou seja, nós mesmas e nós mesmos, a vivência corporal estava lá presente. Então, vivenciar uma prática corporal é a realização efetiva daquela prática corporal. Colegas, não existe currículo cultural de educação física se não houver a realização daquela prática corporal. Brincar a brincadeira, dançar a dança, lutar a luta, fazer a ginástica, fazer o esporte. Ou seja, você não faz currículo cultural se não houver a realização motora, a realização, a execução daquela prática corporal. Só que tem um aspecto, não dá para você fazer um trabalho de tematização e depois da realização da prática corporal você perguntar para as crianças assim, o que vocês sentiram? Não é um trabalho de conscientização. A vivência corporal não passa pela conscientização, não passa pela reflexão da própria vivência na realização daquela prática corporal. Vivenciar uma prática corporal é sentir na pele. E a vivência, ela é sempre singular. Cada um de nós sente, vivencia aquela prática corporal de uma maneira bastante particular, bastante singular. Não dá para pensar o que você sente é a mesma coisa que a outra sente. A noção de vivência do currículo cultural da educação física, como vocês viram na bibliografia, é uma noção nietzschiana da vivência. Ou seja, você vivencia a partir daquilo que você carrega, a partir daquilo que você traz, a partir daquilo que você mobiliza no momento de vivenciar. Duas pessoas vivenciando uma mesma prática corporal ao mesmo tempo colecionam vivências diferentes com relação àquela prática corporal. Uma outra situação didática é a leitura da prática corporal. Na medida em que você vivencia, você já lê o que está acontecendo. Na medida em que você mapeia, você, a pessoa que está vivenciando, a pessoa que está mapeando, também já está lendo o que está acontecendo. A leitura da prática corporal, ela acontece em simultâneo à vivência, mas você também consegue organizar atividades específicas que correspondem à situação didática da leitura da prática corporal. Por exemplo, as crianças assistem um vídeo sobre uma determinada brincadeira, sobre a ocorrência de uma brincadeira, sobre a ocorrência de uma modalidade esportiva, sobre a ocorrência de uma luta. Naquele momento, as crianças não estão vivenciando aquela prática corporal, mas elas estão lendo a ocorrência social daquela prática corporal. Enquanto algumas crianças brincam, se outras estão lá observando, elas estão fazendo a leitura daquela prática corporal. Agora, a leitura da prática corporal ela precisa ser acompanhada de provocações, de indagações, de questões, porque a leitura da prática corporal nos permite identificar as características. Quantas pessoas participam, qual é o regramento, elas empregam ou não empregam algum tipo de tática, qual é o tipo de adereço que elas usam, como se pontua, como não se pontua, o que pode, o que não pode, onde acontece, quem participa. Ora, tem uma série de
características naquela prática corporal que são identificadas mediante as situações didáticas mediante a situação didática de leitura da prática corporal, que, como vocês viram, pode ser um conjunto de atividades diferentes. E uma outra questão positiva com relação à situação didática de leitura da prática corporal é a possibilidade de observar as transformações. Como aquela prática corporal se transforma a depender da época, do tempo, né, da transformação ao longo do tempo, ou como aquela prática corporal se transforma a depender do lugar onde ela acontece e das pessoas que dela participam. Então, você está lá tematizando uma modalidade que é muito transmitida nos meios de comunicação, as crianças podem observar que a maneira como elas participam, que elas realizam, que elas vivenciam aquela prática corporal é de um modo, e a maneira como outras pessoas em outros lugares realizam aquela prática corporal, ou em outras épocas realizaram aquela prática corporal, é de um outro modo. Quando nós, por exemplo, entrevistamos os familiares sobre certas brincadeiras, é interessante perceber que normalmente é bem comum que os familiares mencionem regras ou táticas ou jeitos de fazer aquela prática corporal que são diferentes daqueles que as crianças realizam. E se esses familiares podem demonstrar, ou se vocês podem levar as crianças numa atividade fora da escola, para um lugar onde acontece aquela prática corporal, e aquelas pessoas que lá estão mostrarem modos diferentes de realizar aquela prática corporal, também as crianças vão perceber que as práticas corporais não são fixas, olha aqui o pós-estruturalismo, que as práticas corporais se transformam e que os significados atribuídos àquelas práticas corporais também são distintos a depender do grupo, do contexto, etc. Bom, e por último, nesse primeiro momento, nessa primeira videoaula destinada à didática do currículo cultural da educação física, nós temos a ressignificação. Nós ressignificamos as coisas do mundo o tempo inteiro. Só que, pensando numa situação didática de ressignificação, se ressignificar nada mais é do que reelaborar, recriar uma prática corporal. Você vai fazer uma tematização de brincadeiras de pega-pega, de pegador. E aí você pergunta para as crianças quais são as brincadeiras de pega-pega que elas conhecem. As crianças vão levantar a mão lá do segundo ano e vão dizer várias brincadeiras diferentes. Várias formas diferentes de brincar de pega-pega, mas às vezes aquela brincadeira de pega-pega é realizada com um grupo de crianças, num determinado contexto, no bairro, no condomínio, na escola que a criança estudava, num outro grupo, com uma certa lógica, com um certo funcionamento. Naquela sala de aula que você está trabalhando, com 35 crianças, 36, 37, 42 ou 22, esse pega-pega terá que ser reelaborado, recriado, ressignificado. Então, esse processo de atribuir outros significados ou produzir outros significados, ele passa também pela reelaboração daquela brincadeira em função das características do grupo. Então, eu já posso afirmar para vocês que as práticas corporais, enquanto textos da cultura, elas acontecem de uma maneira muito diferente no contexto extraescolar. Nos ginásios, nas piscinas, nas praças, nos campos, nos estádios, nas pistas, ou seja, nos ringues, nos dojos, nos tatames, onde acontece aquela prática corporal, nos salões de baile, nas baladas, etc., acontece com uma certa lógica. Quando essas práticas corporais são tematizadas na escola, acontece com outras lógicas. Por isso que elas precisam ser elaboradas, até porque as crianças do segundo ano B, do primeiro ano C ou da educação infantil, elas precisam reelaborar aquelas práticas corporais em função das características do próprio grupo. Então, se vocês observarem mapeamento, vivência, leitura da prática corporal e ressignificação, nós já estamos conversando aqui sobre situações didáticas que promovem a leitura da prática corporal e a reelaboração da prática corporal. Mas é importante que vocês saibam que quase em todas as situações, mesmo extraescolares, que você tem contato com as práticas corporais, esse processo acontece. Ou seja, se nos seus momentos de lazer você realiza alguma prática corporal, brincadeira, dança, luta, esporte, ginástica, você já passou por isso, por um mapeamento, por entender como aquilo lá está funcionando,
por uma vivência ou por várias vivências, você continua vivenciando, por leituras daquela prática corporal, porque enquanto você vivencia, você também está vivendo. Isso acontece numa academia de ginástica, por exemplo. E aí você também atribui novos significados, e você reconstitui, você combina com seus amigos, suas amigas, você reconstitui isso. Numa festa que as pessoas estejam dançando, isso aqui já acontece também. Então, não são o mapeamento, a vivência, a leitura da prática corporal e a ressignificação que caracterizam a tematização. Elas precisam acontecer em combinado, né, em composição com aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Por isso que nós vamos dizer que a tematização da prática de uma prática corporal no currículo cultural, ela compreende, ela abarca todas essas situações didáticas. Na verdade, são 7 situações didáticas: mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Mas essas 4 últimas são assuntos para a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!